Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Eu estou aqui ouvindo o hino do Canadá, né? Parei aqui nesse trecho, o verdadeiro norte, forte e livre. Tá? Os alunos não sabem muita coisa sobre os aspectos humanos do Canadá, mas agora eles vão saber. Lembrem-se dessa frase: norte, forte e livre. Tá? Então a ideia hoje é falar dos aspectos humanos do Canadá. Gente, primeira coisa que vocês têm que lembrar é que o Canadá é um lugar frio, muito frio para aquilo que a gente está acostumado aqui no Brasil. Esses mapas aqui, eles mostram temperatura média, né? No mês de janeiro, que lá é inverno, né? Lembra-se que está no hemisfério norte, e no mês de julho, que lá é verão, tá? Então, ó, no verão ali no Canadá, nesses lugares aqui em vermelho, são os lugares mais quentes, ó, a temperatura chega entre 17 e 21 graus, tá? E aqui no inverno, percebam que a temperatura ela vai de -4, -5 graus até -36 graus lá no extremo norte, tá? É frio pra caramba. Tá? E esse frio, ele acaba condicionando, obviamente, os lugares onde as pessoas vão se fixar, tá? A maioria da população do Canadá, né, vive aqui, ó, no extremo sul do Canadá, na fronteira com os Estados Unidos, tá? Então, essas são as áreas mais densamente ocupadas, né? Essas outras regiões, elas são verdadeiros vazios demográficos. Para vocês terem uma ideia, aqui na província de Nunavut vive algo em torno de 38 mil pessoas, só num território que ele é maior do que o estado do Amazonas. Percebam também, né, que a infraestrutura ela também vai se concentrar aqui no sul do Canadá. Esses são um mapa de rodovias, tá? Então a maioria das rodovias está aqui no sul do Canadá e tem um pouquinho nessa região que são as áreas aqui produtoras de petróleo. A mesma coisa vai acontecer com ferrovias, também concentradas no extremo sul do Canadá, porque é onde está a população, onde vão estar as indústrias, empresas, os negócios. Tá? E aí, sobre a população do Canadá, né, eu peguei essa pirâmide etária de 2018 para vocês verem a característica aí de país desenvolvido. Tá? Uma população adulta predominando. Tá? Essa população adulta tem pouquíssimos filhos, tá? Com predomínio aqui de mulheres, né? Principalmente nas faixas etárias mais velhas. Isso aqui é um mapa de divisão administrativa para fazer censo no Canadá, que é aquela contagem de população que ia ter aqui no Brasil e acabou não tendo esse ano por causa do coronavírus, né? Quando eles vão fazer censo, eles tentam dividir as áreas mais ou menos, né, no mesmo tamanho de população para facilitar a organização. Tá? Então, assim, cada quadradinho desse aí tem mais ou menos a mesma quantidade de habitantes. O que vocês têm que saber sobre o Canadá? O Canadá é um país desenvolvido. O Canadá é um dos 7 países desenvolvidos, né, de maior poder econômico no mundo de hoje. Ele faz parte de um grupinho chamado G7, que é um fórum de discussão. Ele também é membro de um bloco econômico chamado NAFTA, junto com os Estados Unidos e com o México. É um país desenvolvido, portanto, fabrica produtos de alto valor. Porém, é um país de grande extensão territorial, com muitos recursos naturais e, portanto, né, produção de matéria-prima também é importante para a geração de emprego. E no passado, o Canadá foi colônias, olha o S aqui, de povoamento da Inglaterra e da França. Né? Vamos voltar lá
no hino do Canadá. Verdadeiro norte, forte e livre, né? Quando a gente falar de Estados Unidos, vocês vão ver, né, que num determinado momento da história dos Estados Unidos, 13 das colônias que o Reino Unido tinha lá na América do Norte resolveram se unir e proclamar aí a independência. Tá? Mas quando a gente pensa em colonização de povoamento, eles não tinham uma colônia na América, eram dezenas de colônias. Tá? E só 13 dessas colônias se uniram. Tá? A maioria do que não quis nada, né, com os Estados Unidos estava lá no extremo norte. Esse trecho do hino, né, o verdadeiro norte, forte, livre, é meio que uma alfinetada. Né? A gente não quis se unir aos Estados Unidos, não. A gente é livre. Tá? Voltando. Além, né, de colônias do Reino Unido, por um tempinho, no território onde hoje é o Canadá, tinha colônias da França também. Depois os ingleses derrotaram os franceses em algumas guerras lá na Europa e essas colônias passaram para o domínio da Inglaterra. Só que as pessoas, obviamente, ficaram. Então, hoje a gente tem, né, na população canadense descendentes de ingleses, descendentes de franceses. E por isso o Canadá é um país com 2 idiomas oficiais. Ou seja, tudo que o governo do Canadá faz, na hora de publicar uma lei, um decreto, ele tem que publicar em inglês e francês. Nas escolas do Canadá, as crianças têm que aprender a mesma quantidade de horas de aula de inglês e de francês. O país tem 2 idiomas oficiais. Tá? Aqui eu peguei um mapa do território. O território do Canadá ele é dividido em províncias. Tá? Para vocês é a mesma coisa que estado. Tá? É a maneira que eles chamam, né, as unidades territoriais que estão abaixo do que seria o governo federal. Então aqui tem várias províncias. Lembrem-se, né, que tudo que é mais importante, as cidades mais importantes, elas ficam aqui no sul. A capital do Canadá é Ottawa, não é Toronto, né? Muitas vezes as pessoas se enganam. E dessas províncias do Canadá, só tem uma que vocês têm que saber o nome. Essa provinciona aqui em cima é Nunavut. Nunavut costuma aparecer em vestibulares sempre que aqui no Brasil a gente tem alguma treta envolvendo povos indígenas. Tá? Porque geralmente quando tem alguma confusão, invasão de reserva, assassinato de indígenas, né, surge o tema aqui no Brasil sobre Nunavut. Né? O que é Nunavut? Nunavut é um lugar onde pela primeira vez na história, né, uma população indígena, uma população local, adquiriu o direito de autonomia do seu território. Então esse é um território que ele é governado segundo as regras, as leis dos indígenas naturais desse território. E quem são os indígenas aí naturais de Nunavut? Então aqui um outro mapa aqui com as províncias do Canadá. Olhem o lugar onde está Nunavut. Ó. Tem um urso polar em Nunavut. Né? Quem será que vive ali em Nunavut? Os esquimós. O nome certo são inuites. Tá? Eles acham o termo esquimó preconceituoso. Tá? Então, a gente vai encontrar em Nunavut ainda populações que a gente chama de tradicionais. Tá? Eles vivem do extrativismo, principalmente do extrativismo animal. A gente vai ter algumas pessoas que ainda, né, moram em iglu ou fazem uso de iglu, usam trenó puxado por cachorro. E notem duas características importantes. Primeiro é esse cachorro aqui. E segundo, ó, é o traço étnico das pessoas. Olha o olhinho
puxado, lembrando, asiático. E de novo, a questão posicional, ela é muito importante. Os inuites, os esquimós, tá? Eles descendem de asiáticos que cruzaram, né, na época que isso fica congelado aqui, o Estreito de Bering, e ocuparam aí o norte da América do Norte, né? E olha o cachorro que eles usam, husky siberiano, né? Esses cachorros vieram com eles nessa travessia. Lembre-se que a Sibéria é a região polar aqui da Rússia, tá? E quem tem aqui no Brasil um cachorro chamado husky siberiano, né, comete um crime contra o bichinho. O bichinho está acostumado a viver aí a menos 30, menos 40 graus. Ele sofre bastante aqui no Brasil. Tá bom? Gente, a gente vai ter no Navut esquimós que vivem de maneira mais primitiva ou tradicional, mas a gente também tem cidades ali. A maioria das pessoas, né, são caçadores-coletores, vivem do extrativismo animal, tá? Mas hoje a gente tem esquimós que andam aí em barcos motorizados, que dispensaram o trenó, né, e usam a snowmobile, aqui está caçando uma foca, né, está arrastando a foca, e que vivem em cidades, né, com habitações tradicionais, energia elétrica, enfim, uma série aí de comodidades da vida moderna. De novo, eu queria recomendar aqui um link do Globo Repórter sobre o Canadá para vocês. Obrigadão, gente. Por hoje é só.